Vamos lá então para Mateus capítulo 15, versículo 6. Mateus 15, verso 6. O Leandro vai estar nos auxiliando com alguns textos, ok? E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. E na mesma percepção, Colossenses 2, 8. Colossenses 2, o verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós estamos gratos porque o Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado o pão nosso de cada dia, o Senhor tem nos dado condições de locomover, tem nos dado entendimento, sabedoria. O Senhor tem cuidado dos nossos filhos, das nossas famílias. O Senhor tem cuidado dessa comunidade com tanto carinho. E nós, mais uma vez, estamos diante do Senhor querendo ouvir a Tua voz. Nós temos dificuldade, Senhor, de concentrar. Nós temos a nossa formação, aquilo que aprendemos na infância, na adolescência, e às vezes, Senhor, a Tua palavra vem nos trazer algo diferente, e como é difícil nós deixarmos as nossas tradições. Eu quero pedir que o Senhor use de misericórdia com cada um que está aqui, para que o Senhor abra o nosso entendimento na Escritura, nos faça enxergar aquilo que é o Teu mandamento e não aquilo que nós achamos, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Às vezes uma leitura rápida, ela não desperta tanto, né? Alguém se lembra de Mateus 15, 6? Invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Quem quiser ler o que estava acontecendo ali, que Jesus chama atenção. Depois ele vai chamar atenção também em Marcos capítulo 7. Eu acho que vale a pena ler também, Leandro, Marcos 7, 9, porque ele faz a referência, mas ele é mais assim, Marcos é mais enfático, né? Marcos 7, 9. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Invalidam o mandamento de Deus para estar mais atento à tradição. Esse mês de março, nós vamos estar trabalhando um pouco a respeito disso. Tradição e evangelho, tradição e palavra de Deus, tradição e mandamento do Senhor. Todos nós sabemos que nós crescemos num ambiente onde
religiões são ensinadas a nós, diversas, né? E aí você aprende aquilo como sendo verdade. Alguns, além da informação dos bisavós, dos avós, dos pais, ainda tem às vezes uma escola que comunga a mesma tradição que os avós, que os pais. Isso vai sendo incutido na cabeça do recém-nascido, depois nos juniores, depois na adolescência, depois na fase adulta, e isso fica quase que uma verdade absoluta. E quando a pessoa se depara com a palavra de Deus, o mandamento de Deus, às vezes ele acha que a tradição dele é mais autêntica ou verdadeira ou confiável do que a própria palavra. Então, que o Senhor nos dê a graça de ter essa percepção e avaliar com cuidado, né? Podemos ir lá novamente para Colossenses 2:8, porque ali tem um detalhe interessante, ó. Tende cuidado, de extremo cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então o ser humano corre um risco enorme, também conhecido como senso comum, né? Todos pensam igual, só a Escritura pensa diferente. Aliás, alguém foi colocado à parede e disse: olha, estão todos contra você, porque você está usando a Escritura. E então ele responde: então eu estou contra todos, mas eu fico com a Escritura. Então nós precisamos ter essa percepção, tá bom? Por que eu estou trazendo isto especificamente hoje? Porque hoje o nosso assunto é ceia. E quem participou da Eucaristia, quem participou das ceias em comunidades evangélicas, quem participou de ceia em várias denominações, ele vem com uma bagagem. E às vezes desfazer dessa bagagem e receber a palavra, a orientação do Senhor, ele tem uma certa resistência, uma certa dificuldade. Então eu quero convidar a igreja a abrir comigo em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, aqui nós temos, do 7 ao 18, o Senhor Jesus falando da ceia, da Páscoa, que seria o último momento que ele estaria participando, mas que esse momento que seria a simbologia da Páscoa, estava se referindo agora, iria acontecer. Em que momento? No sacrifício de Cristo, o sacrifício do Cordeiro, o sangue derramado, o pão que desceu do céu, enfim, última Páscoa e a primeira instituição da ceia. Em alguns lugares usa-se a expressão a Santa Ceia, ok? Lucas capítulo 22, do 7 ao 18, nós não vamos ler tudo isso, eu estou apenas referenciando, porque eu estou aqui com um relógio. Nós não queremos extrapolar. Os adolescentes e as crianças receberam 30 minutos para fazer o estudo deles, para todos voltarem aqui e participar conosco. Por isso que eu estou controlando. Então nós não vamos ler toda a passagem. Nós vamos pular para o capítulo 22, os versículos 19 e 20, quando entra propriamente na ceia. E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-los, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ele está referenciando a Páscoa lá atrás com aquilo que iria acontecer na cruz, o sacrifício dele. Às vezes eu sofro
de deixar o texto. Vamos lá, Leandro, eu vou ler aqui nessa versão que eu estou aqui, tá bom? 22, gente, acompanhem comigo. 22, olha lá. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa, ok? Jesus, pois, enviou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, ou antes que ela se cumpra. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ok? E aí então ele entra no versos 19 e 20, mostrando a ceia propriamente dito. O que nós queremos trazer aqui? Vou pedir à igreja para acompanhar comigo, Êxodo capítulo 12. A instituição da primeira Páscoa, exatamente é a retirada do povo de Israel do Egito, com destino à terra de Canaã. O que nós temos em Êxodo 12? Nós temos exatamente especificado que havia um demônio, desculpa eu falar assim, pesado, né? Mas Faraó mantinha os escravos no Egito, ok? Então Faraó tipifica Satanás. Eles estavam presos no Egito. E o projeto de Deus era tirá-los do Egito e levá-los para Canaã. Então, quem que Deus movimenta? Deus movimenta Moisés e passa uma ordenança a ele de algumas ervas e também sacrificar o cordeiro, espargir o sangue sobre os umbrais das portas, porque haveria a última praga, que era a morte dos primogênitos. E somente depois da morte dos primogênitos, eles seriam então liberados por Faraó para irem à terra de Canaã. E aí o termo Páscoa no hebraico, Pachá, significa passar por cima. Significa que o sangue do cordeiro foi aspergido nos umbrais das portas dos hebreus e o destruidor, quando passava, via o sangue nessa porta, não entrava para matar os primogênitos, e sim ali havia libertação, ok? Então nós não vamos ler todo o capítulo, né? Mas eu queria apenas ressaltar aqui alguns textos de Êxodo 12, primeiramente os versículos 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Ok? Então está aí, só para referenciar. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Então, livramento do povo do Egito através de Moisés no sacrifício do cordeiro daquela ocasião, ok? Porém, quando o povo sai do Egito, ele sai com, a Bíblia fala de um populacho. O que é esse populacho? São os estrangeiros que saíram com ele e os escravos, alguns queriam ou foram com os judeus. E aí quem que poderia participar da Páscoa?
os estrangeiros não podiam e nem os escravos podiam. Porém, Deus, na sua infinita graça, dá uma solução para isso, que está também aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 48, primeiramente o 44. Quem que poderia participar? Porém, todo servo de qualquer, comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerá dela. Duas situações eram necessárias para poder participar da Páscoa: o estrangeiro e o escravo. Primeiro, ele tinha que ser comprado, e segundo, ele tinha que ser circuncidado. Vocês sabem que todo o povo hebreu era circuncidado ao 8º dia. Então, para participar da ceia tinha que ser obedecido esse ritual, tanto o estrangeiro quanto o escravo. Isso também está no versículo 48. Vamos ler o 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Perfeito? Então, Páscoa, quem que poderia participar? Todos, os hebreus, os escravos e os estrangeiros, desde que obedecessem o critério e orientação do Senhor. Muito bem, isso aqui, Velho Testamento. Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7, quando a Escritura vai dizer para a gente se livrar do fermento velho e revestir o fermento novo, o pão não mais com levedura, não mais com orgulho, não mais com jactância, mas é a vida de Cristo em nós, tá? 1 Coríntios 5, 6 e 7. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que significa quando ele está conversando com os discípulos? Ele está mostrando que isto iria acontecer exatamente na cruz do Calvário. E são detalhes riquíssimos que nós precisamos usufruir, porque já é dádiva, é presente, é graça. Primeiro, quantos que podem participar da ceia do Senhor? Todos que observam os critérios da Escritura, porque nós temos igrejas e igrejas, tem uns que não pode, se você não for de uma denominação, não pode participar dessa, não pode participar daquela, criança não pode, adulto, enfim, é uma confusão. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina, tá bom? Primeiro então nós vamos ler Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. E aí que entra algo sobrenatural, do sacrifício de Jesus na cruz, o sangue derramado, o pão que desceu do céu, ele é o pão sem levedura, Então nós vamos ler ali Romanos 2, 8 e 9. 28 e 29? Romanos 2, 28 e 29. É a idade, meu amigo, faz parte. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é no coração, no espírito, não há na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. Tem algum judeu, descendente de judeu aqui? Olha só, não ia entrar ninguém. Keila, você tem? Ah, que legal. Agora eu faço parte também da sua família, Olha só que coisa linda. Todos nós gentios, nós não temos uma descendência, nós não temos uma linhagem, mas nós somos comprados por bom preço. E além disso foi feita uma circuncisão em nós, não na carne, mas circuncisão do
coração, para que você e eu possamos participar da celebração da ceia do Senhor. Nós fomos incluídos no corpo do Cordeiro, Jesus. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quem que pode participar? Todos aqueles que foram comprados por bom preço. E aí nós temos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que a Bíblia registra isso, né? O estrangeiro precisava ser comprado, eu precisava ser comprado, você precisava ser comprado, e foi exatamente isso que Jesus negociou na cruz, tá? Lá na cruz, quando ele morre e ele atrai a todos no seu corpo, ele está dizendo: eu estou comprando você por bom preço. Vamos ler então, 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora o meu corpo, o meu espírito pertence a Deus, porque eu fui comprado, eu não sou estrangeiro. Eu agora pertenço à família de Deus, não de linhagem, mas de uma circuncisão feita pelo Espírito no coração, conforme também é descrito em Colossenses. Mas um texto ainda que enriquece muito isso está em 1 Pedro, que nós vamos ler agora dessa compra, né? Que compra é essa? 1 Pedro 1, 17. Glaucio do céu, esse sistema agora deixou o povo meio... Aqueles que não achavam rápido, agora vão ter mais rápido ainda. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, seguindo até o 25, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro. Lembra da Páscoa? Tinha que ser um cordeiro imaculado, sem defeito. Jesus é esse cordeiro imaculado, incontaminado, sem defeito. É esse cordeiro que vai à cruz e derrama seu sangue. 21, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes, desde a fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Detalhe, gente. Antes de você nascer, antes de você pensar sobre bem e mal, antes de qualquer situação que você passasse, o cordeiro já foi imolado, o sangue já foi derramado, o preço já foi pago, você já foi comprado. Então, é uma coisa tão linda participar da ceia do Senhor, por quê? Porque todo aquele que recebe a palavra como ela é, palavra de Deus, você faz parte deste sacrifício, desse milagre que foi nos feito pelo Senhor Jesus. Amém? E por ele credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Não é em você. Aí eu não consigo ver ainda muitas coisas e mudanças em mim, mas eu estou olhando para o autor e o consumador da minha fé. O que nós não podemos perder de vista é que ele escreveu, ele disse, está escrito, e Fulton Sheen disse: não coloque um ponto de interrogação onde Deus colocou um ponto final. Você foi resgatado, eu fui resgatado, o sangue foi derramado. Então você e eu podemos participar tranquilamente, porque quem nos garante isso é o Senhor Deus. Continuando no mesmo texto: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, tão somente na verdade, não em tradição, mas na verdade, para o amor fraternal não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Continuando: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. É a palavra. Gente, como que Jesus foi gerado no ventre de Maria? Pela palavra. A palavra entrou naquele coração através do anjo falando com ela. Ela disse assim: cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
Senhor, eu ainda não experimentei nada disso, mas cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eu recebo que eu fui comprado por bom preço, eu recebo que eu fui circuncidado no coração, eu recebo a filiação, porque eu quero participar desse momento sobrenatural. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Nós vamos passar, mas o fato é que nós estamos firmes nisso aqui. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que foi entre vós evangelizada. É através do evangelho que há essa restauração. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, isto é tremendo, amém? Pois bem, diante disso nós vamos ler agora 1 Coríntios 11, os versículos 23 a 26, gostaria que o Ed desse um alô ao Valdinei, chamar os adolescentes e o Ministério de Louvor e também as crianças para participar desse momento. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Um detalhe que nós precisamos sempre estar lembrando é que, às vezes, denominações fazem a celebração da ceia de 2 em 2 meses, de 6 em 6 meses, tem algumas que fazem todos os domingos, e tem algumas que fazem um ano. O importante é que todas as vezes, o verso 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, porque exatamente na morte do Senhor que é realizado o milagre, é onde somos circuncidados de coração. Pode entrar fazendo bagunça, acabou. Aí, criançada é bem-vindo. Aí, cada um procure o seu, olha lá, olha o seu progenitor ali, aquele lindão. Vamos ficar em pé enquanto eles estão adentrando aqui. Convido o Ministério de Louvor para estar aqui na frente. Ô Glaucio, eu gostaria que você colocasse para mim ainda Êxodo capítulo 13, 44, até para a igreja também ter essa compreensão. Não, o 13. Tá tudo certo, gente, tá tudo maravilhoso. Aqui, ó, Êxodo 13, é mesmo, só vai até o 22. Ah, que chique. Então eu vou lá só para confirmar, porque às vezes surge dúvida exatamente nesse assunto. Quer ver? Êxodo 13. Com certeza.
Tá tudo certo, gente. Eu estou com a Bíblia estranha. Se alguém puder me auxiliar, Êxodo 13. As crianças, quando vossos filhos perguntarem que festa é essa, oi? 14. Gente, estava aqui todo o tempo. 13 e 14. Doze, 26 e 27. Quando vossos filhos, e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Glaucio, na minha insistência, coloca o 13 e 14. 13 e 14. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, o que é isto? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Amém? As crianças participavam da Páscoa. Hoje nós chamamos as crianças, e todas as crianças, gente, o seu filho é um ato de fé. Eu vim de uma denominação que nós não podíamos participar da ceia quando criança, e havia uma coisa, e nós tínhamos diáconos que ficavam olhando, e aí se a gente pegasse aquele copinho, ou aquele pão, e a gente sofria, porque a gente queria, aquilo era algo diferente, e hoje você faz isso como um ato profético, e quando o seu filho perguntar, porque ele não está entendendo ainda muita coisa, mas quando ele perguntar, o que é isso, pai? O que é isso, mãe? O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O sangue dele foi derramado, o pão vivo desceu do céu, e nós celebramos a libertação da escravidão do mundo, porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, todas as crianças são livres para participar como um ato profético. Eles serão, conforme a palavra diz, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Amém? Muito bem, eu quero chamar aqui, orei de manhã, pedi ao Senhor sabedoria, quem poderia estar conosco hoje, quero chamar para vir aqui na frente a Sofia, por gentileza, e do lado de cá, a Ana veio hoje? Veio? Cadê você, Ana? Orei por você hoje, aqui, fica aqui. E lá atrás, eu queria a Laura, cadê a Laura? É essa Laura, isso. Você pode ficar ali do lado da Viviane, por gentileza, e a outra vai ser a Isabel, que é amiga da Laura. Você pode ficar lá perto da água, ok? Muito bem, vamos relembrar do texto. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Gente, a morte do Senhor é a nossa morte com Ele. É onde nós temos a remissão dos pecados, a justificação, a reconciliação. A morte é onde o Senhor Jesus disse assim, está consumado. Qual é a sua dívida quando você morreu na cruz do Calvário? Não há mais dívida,
porque o escrito de dívida que havia contra nós foi cravado na cruz. Então nós vamos exatamente participar desse momento agora, para glorificar o nome do Senhor Deus. Vamos fazer da seguinte maneira: os daqui venham até a Ena, os dali até a Sofia, os da metade para trás lá junto com a Isabel e também com a Laura. Depois todos esperem que nós queremos orar antes de comer o pão. Combinado? Ok.